Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Abra as vossas Bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós estamos novamente aqui junto com os irmãos para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Agradeço aos irmãos as orações, Deus nos levou e nos trouxe em paz. Nós estamos aqui alegres com Jesus. Isaías 53, a partir do verso 1, nos diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Tome o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite de ceia, aonde nós participamos deste memorial, eu gosto de trazer a alusão, trazer à nossa memória o que Jesus fez por nós. Porque às vezes a gente se acostuma muito com isso. A gente se acostuma e começa a achar que Jesus eu errei, eu lá sozinho, 53, 56. 53 de Isaías, Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E o capítulo 53, ele relata com riqueza de detalhes a vida ou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
a vida de Jesus, porque nós podemos enumerar aqui algumas coisas que nós podemos extrair deste texto, e a primeira que nós podemos extrair deste texto e também ver na vida de Jesus, a primeira foi a rejeição do capítulo. E aí vai dizer assim: ele foi desprezado e o mais indigno entre os homens. Até aí, meus irmãos, quando nós pensamos neste cenário de rejeição, quando nós pensamos neste cenário aonde está dizendo que não havia nele beleza, que não tinha nada nem Jesus que as pessoas olhariam e o desejariam, algumas pessoas vão entender isso apenas no caminho do Gólgota. E talvez eu não vou dizer que esteja errado. Vamos partir deste princípio então, que este relato é justamente o caminho de Jesus até a cruz onde ele vai ser crucificado. Jesus Cristo, neste caminho, ele já foi rejeitado. Neste processo, ele já foi negado. As pessoas já não o apoiaram, tanto é que quando chegam perante Pilatos, quando chega lá, havia um costume de libertar. Fazem uma proposta, então vamos ver aqui: quer que solte a Jesus ou a Barrabás, que era um criminoso, que era uma pessoa conhecida, que fazia as coisas ruins, que merecia estar aonde estava. E a multidão, rejeitando Jesus, gritava em alta voz: solte Barrabás. Não queriam saber de Jesus. Jesus está sendo rejeitado, e quando está dizendo que não havia nele formosura, nós vamos ver que Jesus foi deformado, o seu corpo, por causa das chicotadas. O seu corpo estava estraçalhado por causa das chicotadas que ele levou. E os irmãos sabem que o chicote havia pontas de ossos, havia pedras, havia coisas amarradas na ponta, que quando o chicote batia, rasgava a carne e puxava junto. Então Jesus estava cheio de feridas abertas, Jesus estava todo ensanguentado. Realmente não tem formosura em uma coisa dessa. Só que quando eu olho para isso, eu não estou contemplando apenas um homem passando por isso. Quando eu olho para o capítulo 53, quando eu leio este capítulo, eu não consigo contemplar apenas um homem passando por isso. Eu não olho para Jesus e consigo ver apenas um homem todo dilacerado. Eu contemplo Deus todo glorioso. Eu vejo beleza nele, porque eu não estou vendo Jesus homem, eu estou vendo Deus todo-poderoso, que desceu nessa terra, viveu aqui e passou tudo aquilo. E quando eu olho isso, eu me alegro no meu particular, eu me alegro na minha vida pessoal, porque eu olho para tudo isso que Jesus passou, contemplo a minha vida e eu olho para mim e falo: era eu que tinha que estar lá, as minhas práticas me levaram para lá, o que eu faço me leva para lá, mas Jesus me amou tanto que ele desceu da sua glória. A Bíblia vai dizer que ele se despiu da sua glória, tomou a forma de homem e viveu nessa terra por amor a minha e a sua alma. A partir de hoje, olhe para Jesus e entenda que a cruz era sua, entenda que a chicotada era tua, que a coroa de espinho era tua, e ele passou tudo isso. Ele foi rejeitado por nossa causa. Aleluias. Primeira coisa que acontece, ele é rejeitado pelos homens. Os homens não viram nele algo que lhe apraziam, que lhe traziam prazer, que alegravam. Mas a igreja de Forte Maia olhou para Jesus na cruz e entendeu o sacrifício. A igreja deste tempo, em 2026, olhou para Jesus e entendeu o sacrifício dele na cruz. E a partir deste sacrifício, nós tivemos acesso novamente à presença de Deus. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, experimentado no sofrimento. Não havia aparência, mas ele era o mesmo e o próprio Deus. Quando a gente pensa em Deus, quando o cinema pinta Deus, pinta ele glorioso, belo,
E eu vou dizer algo para vocês: a beleza que o mundo pinta não chega nem à ponta do que Deus é de verdade. E Ele se despiu de toda essa glória e se tornou homem. Ele se despiu de toda essa glória, de toda a adoração. Ele se despiu de tudo isso e se fez homem. Foi rejeitado nessa terra por causa de você. Ele foi rejeitado. A segunda coisa que nós podemos tirar do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, é a substituição. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh meu Deus, olha só para isso aqui, meus irmãos. Olha, entenda isso aqui. Não tem ninguém neste mundo, não tem outro neste mundo que faz o que Jesus fez por você. Não tem nada neste mundo. O seu presidente não faz isso por você. Oh meu Deus do céu, quantas vezes até os das nossas famílias não fazem isso por nós. Mas Jesus, Ele desceu do céu de glória e veio nessa terra e tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo. Ele falou: se me dar aqui, que eu vou solucionar o seu problema. A humanidade estava com um problema insolucionável. Não tinha solução para o problema do homem. O problema do pecado, o câncer do pecado no homem, não tinha solução. O homem vinha tentando, oferecendo sacrifício, derramando sangue de bode, de bezerro, derramando sacrifícios todos os anos, buscando solucionar o problema, mas não solucionava, apenas encobria. A enfermidade ainda estava lá, as dores ainda estavam lá, a falta de paz ainda estava lá. Aí Jesus vem, Jesus vai caminhando no Gólgota, e enquanto Ele vai caminhando, Jesus, Ele vai levando sobre si o fardo da humanidade. Ele vai tomando para Ele todas as dores, Ele vai tomando para Ele todas as enfermidades, Ele vai levando o castigo da humanidade. Nós estávamos condenados, mas Jesus substituiu, fez a condenação de a libertação. O problema da sua alma, Jesus soluciona. Ele tomou o nosso lugar. Ele enfiou debaixo da nossa carga. O que é que eu tenho que fazer então, pastor Reginaldo? Aceitar Ele, entender o sacrifício dele, entender o que Ele fez por você. Porque às vezes a gente olha para alguém e fala assim: nossa, fulano era perdido. Olha o que Jesus fez. Nós éramos a mesma coisa, se não pior. Às vezes a gente olha e fala assim: fulano não é digno. Tem gente que arruma problema e fala assim: tem que excomungar da igreja. Nós nem somos uma igreja católica para excomungar os outros. Tem gente que olha e fala: fulano não tinha que estar dentro da igreja. Quem é você para falar isso? Você morreu na cruz, você derramou seu sangue, você tomou sobre si as dores dessa pessoa, as enfermidades dessa pessoa. Não, então fica caladinho e coloque-se na posição de servo e entenda que Jesus morreu por você também.
Porque quando eu começo a olhar para este texto, eu me coloco como o pior dos homens. Quando eu começo a olhar para este texto, eu entendo que eu não era digno de nada. Quando eu olho para esse texto, eu começo a ver a minha situação, e eu olho e falo assim: eu não era digno do amor de Cristo. Eu não fiz nada por merecer. Pelo contrário, rejeitado. Os homens olhavam e não viam nele beleza alguma. As pessoas olhavam para ele, e não foi isso que Jesus viveu. Não foi isso que Jesus viveu. Ele ajudando as pessoas, ele servindo as pessoas, e no final as pessoas o crucificaram. Ele trabalhando em prol da humanidade, trabalhando em prol das pessoas, e no final ele foi crucificado. Aleluias. O verso 12. O verso 12 diz assim: ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aonde que foi isso? Quando ele estava na cruz, o seu rosto já tinha sido cuspido, já tinha sido caluniado, já tinha sido açoitado, já tinham colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, já tinham zombado dele. Irmãos, pelo que eu falei aqui, já era motivo suficiente dele ter clamado a Deus e falar assim: derrama fogo do céu, consome tudo isso aqui, arrebenta com isso aqui tudo. Porque tem gente que está aqui no nosso meio que por muito menos do que isso já teria matado. Tem gente no nosso meio que por muito menos do que isso já tinha chutado o balde, já tinha abandonado o propósito, já tinha abandonado tudo, já tinha falado: não tem jeito de vencer mais. Mas Jesus passou por tudo isso, e quando ele abriu a sua boca, não foi para amaldiçoar ninguém. Quando ele abriu a sua boca, não foi para lançar praga a ninguém, porque ele tem poder para fazer isso. Quando ele abriu a sua boca, o que sai da boca de Jesus é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando abre a boca, o que sai dele não é choro. Quando abre a boca, o que sai da sua boca não é reclamação, não é murmurar, não é dizer por que Deus, porque eu. Quando ele abre a sua boca, ele intercede pela nossa alma. Por quê? Porque ele substituiu o nosso ele substituiu com o nosso lugar. Ele entrou no nosso lugar. E quando ele vai caminhando durante todo este processo, ele caminha tudo isso em silêncio. Ele caminha tudo isso em silêncio. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, não abriu a boca diante dos acusadores, foi contado com os transgressores. O verso 7 ao verso 9. Jesus passa tudo isso sem reclamar de nada, sem falar nada de ninguém. Irmãos, eu não sei quem faria isso por nós. Eu não sei quem faria isso por nós. Quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu olho para o que Jesus fez, não tem como a gente não melhorar. Não tem como despertar em nós um senso de responsabilidade, um senso de que a gente não está fazendo nada. E às vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, tão ocupado, nós não estamos fazendo nada. Em comparação, não estou tentando pagar o que Jesus fez, porque o que Ele fez por mim não tem como eu pagar. Mas porque eu reconheço tudo que Ele fez, eu decidi me entregar por completo a Ele. Às vezes as pessoas não vão entender. Por que Reginaldo fez isso? Por que abriu mão de tanta coisa? Por que abriu mão de tudo? É porque Jesus abriu mão de toda a sua glória para entrar no meu lugar. E o que eu abro mão aqui não chega nem perto, Jean. Não chega nem perto do que Jesus fez por nós. Ele passou tudo isso em silêncio. E parece que a vida de Jesus aqui está sendo só derrota, só prova. Mas a vida do servo sofredor, de Jesus sofrendo, ela é uma vida vitoriosa. Do versículo 10 ao versículo 12, nos diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar
quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua alma. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus passou por tudo isso, e como nós ouvimos aqui nessa noite, os hinos cantados, o hino que os jovens cantou, por exemplo, ele passou tudo isso e expirou, morreu. Alguns pregadores, na sua empolgação, vão dizer que quando Jesus morre, Satanás pula de alegria e tudo mais. Mentira, porque o projeto de Jesus, o projeto de Deus foi sempre a morte na cruz. Quando ele vai morrer e quando ele vai expirar, ele não fala: ixi, deu errado, vamos tentar de novo, plano B. Não, ele inspira e diz: está consumado, foi concluído. Por que isso? Porque precisava de haver derramamento de sangue no sacrifício da expiação do pecado. Só que o sacrifício da expiação do Antigo Testamento apenas encobria o pecado. Por isso não era um sacrifício vitorioso. Ele apenas tampava temporariamente. Agora, quando Jesus clama e diz: está consumado, tetelestai, aí ele aniquilou o problema do pecado. Ele não mais encobriu, mas ele retirou. É o que a palavra vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele derramou o seu sangue, quando ele fez este processo, a substituição, quando ele viveu tudo isso, quando ele passou por todo esse processo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós não mais somos dominados pelo pecado, pelo contrário, nós fomos comprados por preço de sangue, e o sangue de Jesus retirou o domínio do pecado. Hoje nós somos livres, nós somos restaurados, e a nossa vontade hoje já não é mais da carne, mas é a vontade do Espírito. Por isso que nós estamos aqui nessa noite adorando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. A cruz, meus irmãos, eu já estou terminando. A cruz foi o pior que o homem fez. O resultado na cruz, o chegar até a cruz, era o pior que o homem podia fazer, era a pior da morte. A Bíblia vai dizer que maldito aquele que morre no madeiro. Ela foi o pior que o homem fez, mas a cruz foi o melhor que Deus planejou para o homem. Irmão Anderson canta um hino e vai dizer que o melhor lugar para aquele ladrão era na cruz do lado de Jesus. Meus irmãos, o melhor lugar para nós estarmos hoje, aquilo que era maldição, é nós estarmos aos pés da cruz de Jesus, porque ela foi o melhor que Deus planejou para nós. Se Ele levou as nossas dores e pagou o nosso preço, não podemos viver indiferentes. Hoje é o dia de nós nos arrependermos. A ceia do Senhor, na rendição e compromisso com Cristo. Nós precisamos viver essa vida entendendo o sacrifício de Jesus, não só uma vez por mês, aonde a gente participa dessa cerimônia, não só uma vez no mês, aonde a gente se reúne e vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. O sacrifício de Jesus na nossa vida, ele é válido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no primeiro, no dia 20, no dia 30, todos os dias do mês, nós somos alcançados pelo sangue de Jesus, amém?